Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós iniciamos ontem a nossa jornada aqui para o nosso ano de 2023, mergulhando nas escrituras do Novo Testamento. Temos a nossa leitura bíblica do dia, cada dia um capítulo. Nós iniciamos em Mateus, capítulo 1, e hoje o nosso capítulo é Mateus 2. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído desse capítulo do dia. Então eu quero ler alguns versículos ali, vou ler dos versículos 21 ao 23, e aí já vou falar um pouquinho do contexto para nós entendermos isso daqui. Então, Mateus 2, do 21 ao 23. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amados, olha que texto interessante esse daqui para nós analisarmos. Quando José recebe de Deus em sonho a mensagem para ele sair, pegar Jesus, Maria e fugir da região da Judéia, ali de Israel, ir para o Egito, por quê? Porque Herodes queria matar Jesus, Herodes queria exterminar com Jesus, porque o medo dele era um medo político, que Jesus tomasse o reino politicamente. Então Herodes queria o quê? Acabar, aniquilar com Jesus. Aí aparece um anjo do Senhor em sonho para José e diz: ei, levante-se, pegue o menino, a sua mãe e vá para o Egito e fique lá até que eu diga a você. E ele foi e ficou. Até que depois que Herodes morreu, apareceu o anjo do Senhor em sonho para José e disse: ó, pode voltar. Agora você pode se levantar e não precisa mais ficar aqui no Egito. Pode voltar para a terra de Israel. E aí vem os versículos 21 ao 23 que nós lemos. Que então ele se levantou, pegou o menino, pegou a sua mãe e foi para a terra de Israel. Qual seria a decisão normal, natural de José tomar? Eu vou voltar para a região de onde eu saí. É lá que eu tenho os meus negócios, é lá que eu tenho a minha família, é lá que eu tenho as pessoas que eu conheço. Vou voltar para a região da Judéia, que é de onde eu saí. Aí o que aconteceu? Ele ouviu que o filho de Herodes, Arquelau, estava reinando lá na Judéia. E o que ele teve? Ele ficou com medo. E se o filho de Herodes quiser, assim como o pai dele, matar Jesus, vai descobrir que eu voltei para lá, vai matar Jesus? Não, ele ficou o quê? Com medo. E ele teve medo de voltar para a Judéia. E nesse momento que ele teve medo, o que aconteceu? Ele foi avisado em sonho, novamente, Deus vai e fala com José, e ele retira-se para a região da Galileia. E então se cumpre o que foi dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno, porque eles foram morar em Nazaré, uma cidade da região da Galileia. Amados, eu fiquei pensando sobre as atitudes que muitas vezes nós tomamos por termos medo. E nesse episódio aqui, José estava tranquilo, afinal apareceu um anjo do Senhor e disse: você pode voltar para Israel. Aí ele pensou: tá tranquilo, né? Vou voltar, não preciso mais temer a saga de Herodes, que era matar Jesus. Aí ele chega em Israel, chega na terra de Israel e descobre, né, que o filho de Herodes estava reinando e pensa: não vai dar certo. Se eu voltar para a região da Judéia, eles vão matar Jesus. E aí, com medo, vem o quê? Uma direção de Deus. Tendo sido avisado em sonho, ele retirou-se para a região da Galileia. Vale lembrar aqui que a obra de Cristo Jesus ainda não tinha sido
consumada. Então Deus falava muito por meio de sonhos, por meio de profecias, usando outras pessoas, usando sonhos. Não que hoje ele não fale por meio de sonhos, é claro que ele fala, obviamente. Não que ele não use outras pessoas, é claro que ele usa para falar conosco. Mas principalmente é no nosso relacionamento pessoal com ele por meio do seu espírito. Então, naquele momento que José teve medo, Deus veio e trouxe uma resposta para ele. Para quê? Para que ele tivesse uma direção e então se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ou seja, José teve medo, Deus veio e trouxe a direção para José. José, obedecendo a direção que Deus deu, retirou-se e foi para Galiléia. E ali se cumpriu a palavra de Deus. Ali se cumpriu o que Deus já havia profetizado. Amados, quantas e quantas vezes nós nos vemos assim, com medo. Chegam as notícias, nós olhamos para as circunstâncias e nós temos medo. E muitas vezes, por causa do medo, nós tomamos decisões precipitadas. E a palavra fala lá em Provérbios que o precipitado, ele peca, ele erra. E nós precisamos aprender a esperar no momento ali do medo. Opa, eu preciso de uma direção, Senhor. Me ajuda, eu não quero tomar uma decisão precipitada, eu não quero tomar uma decisão por medo. Pelo contrário, Senhor, eu quero ser direcionado pelo Senhor. E se nós tivermos calma, não nos precipitarmos, o Senhor sempre vem com a direção. Ele veio com a direção para José. José foi avisado, ele teve medo, e aí ele foi avisado em sonho. Deus veio e falou com ele, vai para a região da Galileia. Então ele retirou-se, foi para a região da Galileia, e ali se cumpriu o que foi dito pelos profetas, ali se cumpriu a vontade de Deus. Amados, todas as vezes que nós tomamos decisões pautadas no medo, nós saímos da vontade de Deus. Mas todas as vezes que nós, mesmo diante do medo, temos a ousadia de esperar no Senhor, esperar o discernimento do Senhor, esperar pela direção do Senhor, nós vamos tomar a decisão correta, que está coerente com a vontade de Deus, para que se cumpra a vontade de Deus para nós. Em nossa caminhada nós enfrentamos medos sim, enfrentamos temores sim, mas nós precisamos aprender a não nos precipitarmos quando estamos assim, nos sentindo amedrontados. Precisamos esperar do Senhor a resposta, esperar do Senhor a direção, porque quando a direção vem do Senhor, aí sim a vontade dele se cumpre. Foi o que aconteceu com José. Ele teve medo e ele não voltou para a Judeia. Não, eu estou com medo. Mas ele esperou e Deus deu a direção a ele. Vai para a Galileia. E lá se cumpriu a vontade de Deus. Lá se cumpriu o que já fora profetizado. Eu quero encorajar, irmãos. Deus está me encorajando nesse momento. Deus está me encorajando nesse momento e eu quero encorajar vocês a nós não tomarmos decisões precipitadas, pautadas no medo. Muitas vezes tememos a opinião dos outros, muitas vezes tememos as circunstâncias, muitas vezes somos dominados por esse sentimento de medo, por essa sensação que vem nos oprimindo, até porque o medo é um espírito maligno que tenta nos enganar. A palavra fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia, de poder, de amor. E nós precisamos aprender em Deus a viver por meio do espírito que o Senhor nos deu e não sermos precipitados por causa do medo. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões pelo medo e falhamos, erramos, saímos da vontade de Deus. Por quê? Por causa do medo. Então eu quero encorajá-los a esperarem. Está diante de uma situação que você tem medo? Não se precipite. Ore, busque ao Senhor, medite nas Escrituras. Deixe Deus falar com você.
Sabe, receba do Senhor a direção correta, porque quando recebemos do Senhor, nós permanecemos no centro da vontade dele. Nós cumprimos a vontade do Senhor. Agora, quando nós agimos por medo, nos precipitando, acabamos tomando decisões equivocadas. Então, a minha oração por mim e por você é que nós sejamos pessoas que sabem esperar. Nós temos vivido um mundo muito agitado. E quando nós nos deparamos com situações que nos amedrontam, nós queremos resolver o mais rápido possível. E muitas vezes, querendo resolver o mais rápido possível, nós tomamos decisões erradas, fundamentadas no medo e não fundamentadas na direção de Deus. Então eu encorajo vocês, meus irmãos, assim como o Senhor está me encorajando hoje, a não mais tomar decisões precipitadas, a aprendermos a esperar. Senhor, eu estou vivendo uma situação difícil, eu estou amedrontada, mas eu não vou me precipitar, eu vou esperar a direção que o Senhor me dará. Eu não vou me deixar conduzir pelo medo, medo da opinião dos outros, medo das circunstâncias, medo do que possa me acontecer. Eu não vou tomar nenhuma decisão pautada no medo, Senhor. Eu vou esperar o Senhor me direcionar, porque eu sei que quando o Senhor direciona, não há dúvida, o Senhor traz paz em nosso coração, e quando o Senhor direciona, a sua vontade se cumpre. A sua vontade se cumpre. Vamos orar, amados, que eu e você possamos de fato viver uma vida sem sermos dominados pelo medo. O medo pode vir, o medo pode bater à nossa porta, mas que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê sabedoria para não fazermos escolhas pautadas no medo, porque quando fazemos isso, saímos do centro da vontade de Deus para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor atua em nosso favor, o Senhor é por nós. O Senhor derramou graça sobre as nossas vidas. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós não nos precipitemos por causa do medo. Pai, que nós não tomemos decisões erradas por causa do medo. Pai, eu oro por aqueles irmãos que já tomaram decisões pautadas no medo e acabaram tendo consequências ruins, acabaram frustrando pessoas, machucando, magoando pessoas, ou então tiveram uma consequência na sua vida familiar, profissional, material, por causa de decisões pautadas pelo medo. Pai, eu oro para que esses meus irmãos, eles não sejam sucumbidos pela autocondenação, que eles não sejam enganados pela mentira do diabo, que porque eles erraram, porque eles tomaram decisões pautadas no medo, não tem mais jeito para eles. Pelo contrário, Pai, que eles recebam da tua graça, do teu favor, porque nós cremos que até mesmo quando tomamos decisões pautadas no medo, o Senhor pode atuar em todas essas circunstâncias, assim como está escrito em Romanos. O Senhor vai agindo em todas as circunstâncias em nosso favor, para que a sua vontade se cumpra. Então, Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos daqui para frente recebamos graça e sabedoria para esperarmos a direção do Senhor e não fazermos mais escolhas pautadas pelo medo. E também oro para que todos nós que fizemos escolhas até aqui pautadas pelo medo e tiveram consequências ruins, que o Senhor mesmo nos dê graça, nos dê sabedoria para avançarmos, para lidarmos com as consequências dessas escolhas, e que em nome de Jesus, Pai, a nossa vida seja para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.